Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Tiradentes Online. Para você que não me conhece, o meu nome é João Azevedo, eu sou professor de Legislação Penal Extravagante e nessa live aqui, nesse evento online nosso, nós vamos resolver aqui várias questões sobre legislação penal extravagante voltada aí para o teu concurso da Polícia Civil. Logicamente que você vai poder aproveitar para vários outros concursos, mas o nosso foco principal aqui é para inspetor e escrivão da Polícia Civil aqui do Ceará, com esse edital já na iminência de sair, não é? Siga lá, por gentileza, o professor nas redes sociais, @Prof. João Azevedo, @Prof. João Azevedo. Lá, diariamente, eu posto questões, posto dicas, materiais em PDF, fazemos live, tudo para poder lhe ajudar, para poder lhe auxiliar na sua aprovação aí no tão sonhado concurso público, tá bom? Dito isso, pessoal, siga lá o professor nas redes sociais, @Prof. João Azevedo, tudo junto. Vamos aqui para as nossas questões de legislação penal extravagante, beleza? Joga a tela para a gente aí, vamos aqui iniciar as nossas questões. É correto afirmar a respeito do crime de omissão de cautela previsto na Lei 10.826 do Estatuto de Desarmamento que, item A, é inafiançável de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo. Meus amigos, olha só, joga a tela aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Olha só, dentro do direito nós temos algumas classificações versando sobre os tipos penais, sobre as modalidades de crime, sobre a tipificação como um todo. Nós temos várias classificações. Nós vamos tratar aqui, e tenha em mente isso, faça a anotação no seu material, ainda mais precisamente sobre a afiançabilidade e a inafiançabilidade de alguns delitos. Isso cai de maneira recorrente em prova e você não pode errar. Nós vamos sair daqui preparados a gabaritar a nossa prova nessa questão mais especificamente sobre a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, beleza? Então volta aqui para a tela para a gente. O item A, ele afirma que o crime é inafiançável. O crime é inafiançável de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Primeira coisa que nós devemos ter em mente, pessoal, é que nós estamos tratando do crime de omissão de cautela. Esse crime aqui, ele é apenado com detenção, tá? Ele é apenado com detenção de 1 a 2 anos. Olha que interessante. Você muitas vezes negligencia os seus estudos a respeito do tipo de pena que é aplicado a determinado delito. Isso é perigoso, porque as bancas estão cada vez mais, de maneira recorrente, cobrando esse tipo de questão, cobrando esse tipo de conhecimento por parte do aluno. Então, quando você for estudar, veja qual é o tipo penal, o preceito primário, a conduta que está sendo criminalizada, e veja também o preceito secundário, que é a pena estabelecida, que é a pena cominada. E nesse crime em questão, do crime de omissão de cautela, lá do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, ele é apenado com detenção de 1 a 2 anos. Vem para a tela mais uma vez, olha só. Dizer que não cabe suspensão condicional do processo já deixa esse nosso item errado. A suspensão condicional do processo, pessoal, está lá na Lei do Juizado Especial Criminal. A Lei 9.099/95, mais precisamente lá no seu artigo 89. Artigo 89, a suspensão condicional do processo, ela será aplicável nos casos em que a pena cominada ao delito seja igual ou inferior a 2 anos. Vem aqui para a tela com a gente, vem aqui para a câmera. A suspensão condicional do processo, ela será aplicável a determinado delito quando a pena mínima, a pena máxima estabelecida àquele delito, ela é igual ou inferior a 2 anos. Nesses casos, será possível, segundo o artigo 89 da Lei 9.099/95, a aplicação da suspensão condicional do processo. O item A, joga aqui a tela pra gente, diz que a suspensão condicional do processo não será aplicada, ou seja, não admite, e isso já torna o nosso item errado. O item A, ele está errado, você já marca aí como errado. E outra coisa, pessoal, detalhe importante, existe uma previsão lá no artigo 14 e no artigo 15, artigo 14 e artigo 15, o parágrafo único de cada artigo que eu acabei de mencionar para vocês, prevendo a inafiançabilidade dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de disparo de arma de fogo em via pública, em local habitado. Essas previsões lá do artigo único
no parágrafo único do artigo 14 e do artigo 15, são previsões inconstitucionais. É inconstitucional, tá? A previsão da inafiançabilidade, ela é inconstitucional. E isso também deixa o nosso item errado. Portanto, os crimes do Estatuto dos Desarmamentos são afiançáveis, tá bom? Eu vou até riscar aqui sim, porque ele é o quê? Ele é afiançável. Porém, quando fala que é crime de perigo abstrato, está correto. É crime de perigo abstrato. A mera exposição de perigo a bem jurídico tutelado pela norma de terceira pessoa é o que nós chamamos de crime abstrato. O crime já estará consumado, beleza? Vamos aqui para o nosso item B. Se trata de crime comum de perigo abstrato e que admite a suspensão condicional do processo. Olha aqui, item mais bonitinho, né? Se trata de crime comum. Meus amigos, olha só. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu posso praticar, o meu amigo aqui, Tiago, pode praticar, você que está do outro lado pode praticar, qualquer pessoa pode praticar. É um crime comum. A lei não exige qualidade específica nenhuma para a prática desse delito, tá bom? E a próxima afirmação é que é de perigo abstrato. E nós já falamos. Os crimes do Estatuto dos Desarmamentos são crimes de perigo abstrato e que admite suspensão condicional do processo. Por que admite suspensão condicional do processo? Não erre mais essa questão, porque a pena aplicada a esse delito não supera 2 anos. Se qualquer delito previsto na nossa legislação, com exceção lá da Lei Maria da Penha, porque, de acordo com os 1340, no artigo 41, veda-se a aplicação do Juizado Especial Criminal. Com exceção da Lei Maria da Penha, todos os crimes que tenham pena máxima igual ou inferior a 2 anos, aplica-se a suspensão condicional do processo, tá bom? Então joga a tela pra gente. O nosso item correto, pessoal, é o item B. Mas vamos continuar aqui nossa leitura. Trata-se de crime próprio? Não, nós acabamos de falar que trata-se de crime comum. Afiançável, ok, é afiançável, tá bom? O crime é afiançável. Não erre mais isso, esse crime é afiançável. Suspensão condicional do processo, ele fala que não admite, né? Já torna o nosso item incorreto. Tanto admite suspensão condicional do processo, como o crime não é um crime próprio, ele é um crime comum. Vamos aí para o item D. Não admite a suspensão condicional do processo, já deixa o nosso item errado, porém é afiançável, beleza? Ele é afiançável e trata-se de crime de mão própria. Turma, nessa classificação de crime comum, crime próprio e crime de mão própria, o crime em comento aqui agora da lei da 10.626, do Estatuto do Desarmamento, ele é crime comum, tá bom? Crime comum. A lei não exige, não reclama nenhuma qualidade específica, nenhum adjetivo, nenhuma qualificação especial por parte do sujeito ativo, tá bom? Então não pode ser um crime próprio. Porém, nós temos o que a doutrina determina, o que a doutrina denomina de crime de conduta infungível. Professor, pelo amor de Deus, o que será um delito de conduta infungível? É sinônimo de crime de mão própria. Perceba que o crime próprio, ele reclama a qualidade específica por parte do sujeito ativo. Da mesma forma, o crime de mão própria, para que se pratique um crime classificado pela doutrina de mão própria, exige-se do sujeito ativo uma qualidade especial. Porém, não só isso, somente aquele sujeito pode praticar. É o que acontece lá no crime de falso testemunho. Tem-se uma qualidade específica, tem que ser testemunha. E muitas vezes somente a testemunha ocular, aquela que viu o crime, é que pode dar aquele testemunho. Então somente ela pode praticar, não pode ser delegada a outra pessoa. Isso é um crime de conduta infungível, que é sinônimo de delito de mão própria, tá bom? Joga a tela pra gente. Item E. Então o item D está errado, né, pessoal? O item D está errado, o item E é inafiançável. Aqui já torna o nosso crime, já torna a nossa questão, aliás, nosso item errado, porque ele é afiançável. Porém, a questão também afirma, o item E, que é crime de perigo concreto. E isso não é verdade, é crime de perigo abstrato. Eu não preciso causar um dano efetivamente à terceira pessoa. Eu não preciso ferir o bem jurídico tutelado pela norma. A consumação ela é antecipada, porque um crime é de perigo abstrato. Presume-se o perigo da conduta praticada pelo agente, tá bom? Então, vem para cá de novo, crime de perigo concreto, deixa o nosso item errado, e que admite suspensão condicional do processo, verdade, admite a suspensão condicional do processo, instituto despenalizador, previsto lá no artigo 89
da Lei 9.099/95. Então, nós fizemos a leitura e esmiuçamos todos os itens da questão número 1. Vamos para frente. Avante. Questão número 2, da VUNESP, pessoal, inspetor de Polícia Civil, primeira classe, do ano de 2015, né? Da Polícia Civil aqui do Ceará. Olha só, populares avisaram a polícia que João e José, estavam embriagados, discutiam em via pública. Avistados e abordados, os policiais verificaram que nenhum dos dois traziam quaisquer documentos, além de terem localizado na cintura de João, tá? Foi na cintura de João, uma arma de fogo e sob as vestes de José, uma faca. Nesse contexto, competem aos policiais. Uma questãozinha muito interessante, né? Perceba que na cintura de João foi encontrada uma arma de fogo. Arma de fogo. E na de José, uma faca. Popularmente conhecida como arma branca. Arma branca, vamos mais além. Imprópria. Imprópria. Arma branca imprópria. Olha só, meus amigos, veja só. Se eu, João, e coincidentemente mesmo no nome da questão, né? Estou portando uma arma de fogo e eu não tenho autorização para portar, que crime eu cometo? Se eu estou portando essa arma extramuros, eu cometo o crime de porte ilegal de arma de fogo. A questão não afirma, pode ser de uso permitido ou de uso restrito, tá bom? Então, eu cometo o crime do artigo 14 do Estatuto. Da mesma forma, José foi encontrado com a faca na sua cintura. Ele comete algum crime? Com o advento da 10.626 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, perceba, ele não comete crime. O que ele comete é uma contravenção penal, prevista lá no artigo 19 do Decreto 3688 de 1941. Anote isso, Decreto 3688 de 1941, lá no seu artigo 19, é a contravenção penal de portar arma branca. Tranquilo? Houve aí, no caso pessoal, uma derrogação. O artigo 14 do Estatuto do Desarmamento derrogou, ou seja, revogou parcialmente, lá o decreto da 3688 de 1941, que é a Lei de Contravenções Penais, prevendo como objeto material do Estatuto arma de fogo e lá nas contravenções penais, arma branca. Tá bom? Então, um comete o crime do artigo 14 e o outro a contravenção penal do artigo 19. Vamos aqui para os nossos itens. Olha só. Item A. Vamos aqui na questão lei de novo, só o finalzinho. Nesse contexto, competem aos policiais. Item A. Conduzir João e José para a delegacia de polícia para responder-lhe pela contravenção penal de perturbação de sossego. José, pessoal, vai cometer uma contravenção penal, mas não é perturbação de sossego não, tá? No contexto, você pode até imaginar, aí pela discussão em via pública, perturbação de sossego, mas de fato aqui, a priori, ele cometerá a contravenção lá do artigo 19, portar arma branca, tá bom? E João comete o que crime? João não comete contravenção penal. João não comete contravenção penal. Então, o nosso item A está errado. Item B. Depois de comprovar, aliás, a identidade de João e José e verificado que eles não usavam, no momento da discussão, arma de fogo e arma branca, que traziam, respectivamente, liberá-los da abordagem. Ora, mas se a questão afirma que João portava, no momento da discussão, arma de fogo, e o outro, José, portava a faca, nada a ver o que a questão está afirmando aqui, tá bom? Item B também está errado. Vamos aqui para o nosso item C. Conduzir João e José para a delegacia de polícia, pois praticaram crime de tentativa de lesão corporal mútua. Tentativa de lesão corporal mútua. Pessoal, pelos dados da questão, não dá para afirmar não, tá? Que houve a tentativa de lesão corporal, não. De forma alguma. De forma alguma. Item C também está errado. Item D. Prender João e José em flagrante delito por tentativa de homicídio, considerando o porte de arma de fogo e faca, ambos objetos letais. Ambos objetos letais. Não, de forma alguma. Faca, objeto letal, difícil imaginar, não é? A depender. Se ele tivesse com um machado, com um facão, mas
E tentativa de homicídio também. Tentativa de homicídio fica um pouco exagerada aqui no contexto da questão. Entender também está errado. Por eliminação, mas não só por eliminação, a nossa resposta correta é a do item E. E nós vamos trabalhar ele agora. Conduziu os dois para a delegacia de polícia. José para responder pela contravenção penal de porte de arma branca. Previsto onde? Lá no decreto 36... Perdão, deixa eu só apagar aqui. Decreto 3688. Decreto 3688 de 1941. Lá no seu artigo 19, tá? Artigo 19. José vai responder pela contravenção penal do porte de arma branca e João, porque foi preso em flagrante delito, por porte ilegal de arma. Perfeito. João vai responder lá nos moldes do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Então, a questãozinha, segunda questão, o item correto é o item E. Questãozinha relativamente fácil, relativamente tranquila, é só você não fazer a confusão entre contravenção penal e crime, tá bom? Ambos espécies do gênero infração penal. Vamos lá para a nossa terceira e próxima questão. Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, está correto, olha só, ele quer o item correto, afirmar que a posse e guarda de arma de fogo no interior de sua residência, posse e guarda de arma de fogo no interior de sua residência ou no local de trabalho é autorizada desde que a arma de fogo seja de uso permitido. Pessoal, vamos deixar essa questãozinha aqui em stand-by. Já já a gente vai trabalhar com ela. Mas perceba, a posse e a guarda de arma de fogo no interior da residência ou no local de trabalho é autorizada desde que a arma de fogo seja de uso permitido. Vamos aqui, próximo item. O Estatuto do Desarmamento só regula condutas envolvendo armas de fogo de uso permitido. Armas de fogo de uso permitido. Estatuto do Desarmamento só regula condutas, somente regula condutas, envolvendo arma de fogo de uso permitido. Aí eu lhe faço a pergunta, e os tipos penais? Os tipos penais, lá do artigo 14 e do artigo 16, não existem? Aqui, pessoal, o erro é porque comete também. O Estatuto também regula arma de fogo de uso restrito. E também de uso proibido. Também de uso proibido. Dizer que o Estatuto do Desarmamento só regula condutas envolvendo armas de fogo de uso restrito é você restringir a aplicação do Estatuto, sendo que também prevê arma de fogo de uso restrito e de uso proibido. Questãozinha o item B da terceira questão está errado. O artigo 14 do Estatuto do Desarmamento dispõe sobre o porte de arma de fogo de uso permitido. E o artigo 16 da mesma lei dispõe sobre o porte de arma de fogo de uso restrito. Deixa aqui stand-by essa aqui também. A gente vai já voltar para ela. Olha o item D, que houve um errinho aí na digitação, pessoal. Foi 2 desses. Item D. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 do Estatuto, admite tanto a conduta dolosa, disparo proposital, como a culposa, disparo acidental. Meus amigos, o elemento subjetivo do crime incumento do artigo 15 não admite a modalidade culposa. O elemento subjetivo é o dolo, ainda que seja possível, talvez pela doutrina, vislumbrar a possibilidade de dolo eventual. Nós não temos a previsão de conduta culposa, o que torna o nosso item também errado. Item E, o Estatuto do Desarmamento não pune o porte ou posse de acessório ou munição de armas de fogo, de acessório ou munição de arma de fogo. Vamos aqui, pessoal, rapidinho. Aqui. O objeto material do Estatuto do Desarmamento, vou colocar entre parênteses, é de Estatuto do Desarmamento. Vem para mim aqui. O objeto material de qualquer que seja o crime é pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Se eu subtrair aqui do Tiagão, meu amigo que está aqui,
nosso câmera. Essa caneta dele, se eu subtrair sem ele ver, eu não obtive, através do emprego de violência ou grave ameaça, eu subtraio a caneta dele. Que crime é esse? É furto. Qual é o objeto material do furto? É o patrimônio. Qual é o patrimônio? A caneta. Porque a minha ação recaiu sobre coisa que não me pertencia. Então, objeto material é pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Joga a tela pra gente. Então, o objeto material, coisa sobre a qual recai a conduta dos crimes praticados no Estatuto de Desarmamento, serão arma de fogo, no caso, né? Arma de fogo, acessório e também, pessoal, munição. Tá bom? Esses são os objetos materiais do Estatuto de Desarmamento. Em alguns crimes, chamam a atenção, como precisamente lá do artigo 16, nós temos o artefato e o explosivo. Artefato e o explosivo. Tá certo? Então, esses são os objetos materiais do Estatuto do Desarmamento. Em alguns crimes também nós temos o artefato e o explosivo também como objeto material do Estatuto do Desarmamento. Tá certo? Eu vou colocar aqui, pessoal, para a gente continuar. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Não dá aqui. Tiagão, para eu colocar um novo quadro branco. Tá bom? Pessoal, só um minutinho aqui que eu preciso de um novo quadro branco, eu não estou conseguindo colocar. Ah, beleza. Obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Eu falei para vocês aqui a respeito do objeto material do Estatuto do Desarmamento. Nós temos como objeto material pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente, arma, acessório e munição. E em alguns delitos, como lá o do artigo 16, artefato e explosivo. Tá certo? Porém, existe uma dúvida que é recorrente em concurso público e muita gente erra isso. Uma dúvida muito pertinente por parte de muitos alunos, inclusive aqueles que estão iniciando. Vem aqui para a tela para mim. A arma de brinquedo. Arma de brinquedo. Simulacro. Ou réplica. Só apagar aqui para a gente. Ou réplica não são objeto material do Estatuto de Desarmamento. Não são objeto material. Professor, portar arma de brinquedo, portar simulacro, portar uma réplica, é crime previsto no Estatuto de Desarmamento? Não, pessoal, não é crime. Ponha isso de uma vez por todas na sua cabeça. Quando a questão afirmar que ele praticou determinado delito com emprego de arma de brinquedo, simulacro, réplica, ele pode ser punido a título lá de algum crime do Código Penal. No Estatuto do Desarmamento, na 10.826 de 2003, não é objeto material, frise bem a negativa das minhas palavras, não é objeto material dos delitos do Estatuto a arma de brinquedo, réplica ou simulacro. Tá bom? Então, quando a questão trouxer isso para você, você já descarta aquele item. Não pode ser objeto material, tá bom? Mas fica atento a uma seguinte situação. Joga a tela para a gente aqui. Lá do artigo 26 do Estatuto do Desarmamento. Lá no artigo 26, ele vai proibir, pessoal, a comercialização, a importação, tudo sobre arma de brinquedo, de simulacro, de réplica. Você não vai poder a fabricação, importação, a comercialização, a venda de arma de brinquedo, simulacro ou réplica, tudo isso é vedado pelo Estatuto do Desarmamento. Perceba que eu disse que é vedado, você não pode fazer, mas se fizer, você não vai responder a título lá do artigo 12, 14, 15, 16 do Estatuto do Desarmamento. Você não comete crime lá da parte criminal da lei, tá bom? É vedada. Mas se você praticar a título de crime, você não vai ser penalizado, tá bom? Há uma vedação expressa. Beleza? Vamos voltar aqui para as nossas questões.
Voltar para a nossa questão. Então, olha o item E. O Estatuto de Desarmamento não pune o porte e a posse de acessório ou munição. É errado, né, pessoal? Nós acabamos de ver que o objeto material tanto é acessório como munição, como a própria arma de fogo. Beleza? Inclusive, pessoal, existe uma jurisprudência do STF que o agente que porta consigo um cordão, que tem um pingente, uma bala de revólver 38, uma munição de revólver 38, ele respondeu pelo artigo 14, beleza? Ele respondeu pelo crime de portar arma de fogo de uso permitido lá do artigo 14, tá bom? Essa é uma jurisprudência do STF. Como também já houve a aplicação do princípio da insignificância. Não é a regra, mas excepcionalmente já foi aplicado pelo agente portar apenas uma munição, o calibre agora não me recordo e qual foi o tipo de munição, mas o STF aplicou o princípio da insignificância para essa conduta, mas ele não usou o mesmo raciocínio, foi até anterior para o porte de munição como pingente para o agente, tá bom? Então joga a tela para a gente aqui. Vamos voltar aqui, pessoal, para o item C. Olha só. O artigo 14 do Estatuto do Desarmamento dispõe sobre porte de arma de fogo de uso permitido. Tranquilo. E o artigo 16 da mesma lei dispõe sobre porte de arma de fogo de uso restrito. Pessoal, ele restringiu aqui, ó. O artigo 16 fala da posse e também do porte. E não somente de arma de fogo de uso restrito, mas também de uso proibido. O artigo 16 ele vai punir tanto posse como porte de arma de fogo de uso restrito e uso permitido. Restringir apenas a uso de restrito e apenas ao porte deixa a nossa questão errada, tá bom? Então, o nosso item C, pessoal, tá errado. Tá errado. Por eliminação, perdão, pessoal, só um minutinho. Desculpa aqui. Foi só uma confusãozinha que eu fiz. Foi uma confusãozinha. Deixa eu voltar aqui. Ó, o artigo 14 do Estatuto, peço perdão a vocês, tá bom? O artigo 14 do Estatuto do Desarmamento dispõe sobre porte de arma de fogo de uso permitido. Beleza. De uso permitido. Porque outrora eu respondi essa questão aqui. Outrora eu respondi essa questão e esse item é o item correto. E o artigo 16 da mesma lei dispõe sobre porte de arma de fogo de uso restrito. E isso aqui, pessoal, está correto porque ele não colocou o somente, o apenas. Então ele não restringiu, o raciocínio contrário do que eu estava falando para vocês. Tá bom? Peço desculpas aqui, mas ele teria que restringir para que essa questão estivesse errada. Tá certo? O nosso item correto, pessoal, é o item C. Mais uma vez peço desculpas aqui pela confusão feita pelo professor. Olha só o item A. A posse e a guarda de arma de fogo no interior da sua residência ou no local de trabalho é autorizada, desde que a arma de fogo seja de uso permitido. Turma, olha só, muitos vão marcar essa questão aqui como correta. Mas atenção para isso. O artigo 5º do Estatuto de Desarmamento, lá no seu caput, vai dizer que o certificado de registro emitido pela Polícia Federal com prévia autorização do SINARME, que nós temos os requisitos que devem ser preenchidos para ter direito a esse certificado de registro, ele vai autorizar ao seu possuidor, aliás, ao proprietário, possuir a arma de fogo, manter a arma de fogo no interior de sua residência, do seu domicílio ou nas dependências desses, ou no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o representante legal. A questão, ao afirmar que no local de trabalho é autorizado, ele não cita se é o titular ou o responsável legal. Então, o agente ele só vai poder, de acordo com o Estatuto de Desarmamento, o artigo 5º, possuir a sua arma no local de trabalho se ele for o titular ou o responsável legal, tá bom? Ou o responsável legal. Por esse motivo, o nosso item A também está errado. E o gabarito é a nossa letra C. O artigo 14 do Estatuto de Desarmamento dispõe sobre o porte de arma de fogo de uso permitido. Tranquilo. E o artigo 16 da mesma lei dispõe sobre o porte de arma de fogo de uso restrito.
Tranquilo, tranquilo, resposta correta. Ele não restringe somente, apenas, não. Ele deixa abrangente. E esse item aqui está correto. Isso é verdade. Mais uma vez, peço perdão pela confusão aqui do início, tá bom? Então, gabarito da nossa terceira questão. O item correto é o item C. O item correto é o item C. Vamos para a nossa questão de número 4. Questãozinha de número 4. É combinada pena de detenção aos seguintes crimes. Item A. Posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito. Meus amigos, posse de arma de fogo de uso permitido, qual é a pena? 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. E posse de arma de fogo de uso restrito é de 3 a 6 anos. Porém, nós temos um detalhe aqui. Somente a posse de arma de fogo de uso permitido é apenado com detenção, tá? Com detenção. A posse de arma de fogo de uso restrito é com reclusão. É com reclusão. Se a questão afirma que é combinada a pena de detenção aos seguintes crimes, pena de detenção, então nosso item A ele já está incorreto, porque posse de arma de fogo de uso restrito é apenado com reclusão, tá bom? Apenado com reclusão. Vamos aqui para o item B. Disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O porte, pessoal, ele é apenado de 2 a 4 anos. De quê? Reclusão. 2 a 4 anos de reclusão. Então, esse aqui, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, já deixa o nosso item errado, tá? O item B, ele está errado. Agora, o disparo de arma de fogo, ele é apenado também com 2 a 4. 2 a 4. E também com reclusão. Os mesmos dados aqui do porte ilegal de arma de fogo. Tá bom? Os mesmos dados do porte ilegal de arma de fogo. Vamos para o item C. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pelo porte, pessoal, pelo porte ilegal, nós já sabemos. É reclusão. Reclusão. Então, o item C também está errado. Posse irregular de arma de fogo, beleza. A posse, tudo bem, é detenção. Mas o porte já é reclusão. Item D. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, omissão de cautela e descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Olha só que questãozinha interessante. Vamos pular essa aqui? Vamos pular essa? Vamos aqui para o item E. Vamos aqui para o nosso item E. Omissão de cautela e promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Organização criminosa. Meus amigos, esse crime aqui, ó, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por intermédia pessoa, ou por interposta pessoa, perdão, é o crime de organização criminosa. E não faria nenhum sentido ser apenado com detenção. É apenado com reclusão. É apenado com reclusão. A omissão de cautela é com detenção, tá? É com detenção. Mas a organização criminosa é com reclusão. Beleza? É com reclusão. O item correto, pessoal, por eliminação, é o nosso item D. Posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, omissão de cautela e descumprir medida judicial que defere medidas protetivas de urgência. Que defere medidas protetivas de urgência. Tá bom? Esse crime aqui, pessoal, é o crime do artigo 24A, lá da Lei Maria da Penha. O artigo 24A, lá da Lei Maria da Penha, que foi introduzido aí
pela lei, pessoal, 13.641. Lei 13.641. 641 de 2018. Lei 13.641 de 2018. E esse crime aqui, pessoal, pasme, ele é apenado com detenção. É um crime apenado com detenção de 3 meses a 2 anos. 3 meses a 2 anos. Tá bom? 3 meses a 2 anos. Então, o nosso item correto é o item D, é o nosso gabarito. Eu chamo a atenção para vocês, pessoal, que existem apenas 2 crimes no Estatuto do Desarmamento que são apenados com detenção. Somente a posse irregular de arma de fogo, lá do artigo 12, e a omissão de cautela do artigo 13. Somente esses 2 crimes são apenados com detenção. Chamo a atenção ainda para dizer que todos os crimes do Estatuto do Desarmamento, eles são crimes de ação penal pública incondicionada. E dos crimes do Estatuto do Desarmamento, apenas 3 crimes são considerados equiparados a hediondo. O crime do artigo 16, do 17 e do 18. Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, com a recente alteração, aliás, com a recente mudança de entendimento de jurisprudência dos tribunais superiores, só integrará o rol dos crimes hediondos posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, uso restrito e uso permitido, que a de uso permitido, quando tiver alteração, equipara-se a de uso restrito, não integrará o rol dos crimes hediondos, somente a de uso proibido. O comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Somente esses 3 tipos penais serão consideradas condutas equiparadas a delitos hediondos, tá bom? Então, feito esse alerta para vocês, vamos aqui para a nossa próxima questão. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão de número 5. Só um minutinho, pessoal. 1h10. Pode. 11h30? Beleza. Vamos lá, pessoal. Só aqui os bastidores, mas vamos dar continuidade. Só para dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Vamos lá, vai dar tempo. Questão número 5. Com relação ao Estatuto do Desarmamento, 10.826, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Item A. É proibida a conduta de portar arma de fogo de uso permitido ou proibido, não se punindo no Estatuto a conduta de portar ou possuir acessório ou munição de arma de fogo. Questãozinha, pessoal, fácil, né? Errada. Também se pune, ela fala que não se pune aqui, né? Mas se pune a conduta de portar ou possuir acessório ou munição para arma de fogo, porque são também objetos materiais dos delitos do Estatuto do Desarmamento. O item A está errado. Item B. O agente que porta brinquedo, réplicas ou simulacros de arma de fogo, que com estas se possam confundir, comete o crime de porte ilegal de arma de fogo. E aí, pessoal, qual a resposta de vocês? Digam para o professor aí, qual a resposta? Vamos pular essa, vamos. Vamos para a próxima aqui. Olha só o item C. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 do Estatuto, é autônomo, sendo que, na hipótese de o agente adquirir a arma e tentar matar a vítima mediante disparo de arma de fogo, responderá somente pela tentativa de homicídio, aplicando-se o princípio da consunção. Princípio da consunção. Meus amigos, olha só, quando se fala em princípio da consunção, nós queremos dizer que o crime mais grave, ele vai absolver o crime menos grave. Aqui a questão está afirmando que ele vai responder por tentativa de homicídio e o crime de disparo de arma de fogo ele vai ficar absolvido. Essa é a ideia do princípio da consunção, tá bom? Joga a tela pra gente. Vamos aqui para o item D, para fazer a leitura do último item. É o último item? Deixa eu ver aqui. É o último item. A próxima já é a questão de número 6. Olha só o item D. A vedação à concessão da fiança prevista no parágrafo único do artigo 15, e nós falamos no início da nossa aula, foi declarada constitucional. É errado, pessoal. Foi declarada a sua inconstitucionalidade. Pelo contrário, né? É a ADI, pessoal, anote isso no seu material. A ADI
3112. Deixa eu apagar aqui, que esse 1 aqui tá vendo a minha cara. ADI, de novo, ó. Vai dar certo, pessoal. Daqui o professor aprende a escrever. ADI 3112-1. Essa é a ADI que declarou a inconstitucionalidade, reconheceu, no caso, né, a procedência e deu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 15 e também do artigo 14. Declarou inconstitucional a vedação da fiança, ou seja, são crimes afiançáveis, tá? São crimes afiançáveis. Voltemos aqui, pessoal, para o nosso item B. O agente que porta brinquedo, réplicas ou simulacros de arma de fogo, que com estas se possam confundir, comete o crime de porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo, e nós já falamos, em que pese a previsão do artigo 26 do Estatuto, não comete crime. Há uma vedação ao comércio, à fabricação, à venda, à importação de brinquedos, réplicas e simulacros. Mas não há aí a previsão de um tipo penal. Há a cominação de uma pena para quem pratica esse tipo de conduta, tá? Esse tipo de conduta. Então, não comete crime, como a questão afirma. O nosso item B também está errado, sendo correto o nosso item C. O item correto é o nosso item C. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 do Estatuto, é autônomo, correto? É autônomo, é um tipo penal específico, tá? Sendo que, na hipótese de o agente adquirir a arma e tentar matar a vítima mediante disparos de arma de fogo, responderá somente por tentativa de homicídio, aplicando-se o princípio da construção. Vem pra cá. Turma, é o seguinte, uma coisa é o agente que compra a arma de fogo, ele compra a arma de fogo, mantém na sua residência, está lá escondida, passa 1 mês, 2 meses, e por nesse espaço de tempo, nesse lapso temporal, ele vai em frente à casa do seu desafeto e fica ameaçando. Olha, eu vou fazer isso contigo. Olha, você fez isso comigo, eu vou me vingar. Ó, toma cuidado. Ele fica ameaçando. E com a arma na cintura. Perceba que ele adquire a arma, fica portando a arma, todos têm conhecimento dessa arma, ele leva a arma para casa, ele guarda essa arma e fica ameaçando. E apenas 3 meses depois, já não aguentando mais, sabe-se lá o que esse desafeto fez com ele, digamos que esse desafeto tenha chamado ele de corno. E você, como todo bom guerreiro, não vai deixar para lá, né? Eu não estou aqui dizendo que você vai matar ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Dá umas tapinhas aí, tá show de bola. Mas ele comprou uma arma e portou essa arma, guardou essa arma, deixou a arma lá na sua posse. E apenas 3 meses depois, ele vai lá e pratica o homicídio. Nesse caso, pessoal, perdão aqui a brincadeira, terrível esse exemplo que eu dei aqui agora, não vai bater ninguém não, pelo amor de Deus. Nesse contexto, nesse exemplo, nós temos a presença de contextos autônomos. Eu comprei a arma de fogo e a guardei e a portei. Eu cometo o crime do Estatuto, lá no Estatuto, artigo 14, portar arma de fogo. Ou possuir irregularmente arma de fogo, artigo 12. Eu cometo um crime autônomo. Eu já comprei e adquiri lá de maneira irregular, de maneira ilegal. Cometo um crime. Outra coisa se deu com 3 meses depois, em um outro contexto, o crime de homicídio. Ou, como a questão afirma, tentativa de homicídio. O artigo 121 combinado com o artigo 14, inciso 2, lá do Código Penal. São contextos autônomos. Beleza? A questão afirma diferente. A questão afirma que ele adquire a arma de fogo. Olha só, vamos de novo para a questão. Sendo que, na hipótese, o agente adquire a arma de fogo e, em seguida, não tem nem intervalo de tempo, tenta matar a vítima mediante disparos de arma de fogo. Nesse contexto aqui, pessoal, é diferente. Eu vou adquirir a minha arma de fogo, de maneira irregular. Em seguida, vou lá e mato e tento matar o meu desafeto. Se eu faço isso, eu não tenho a presença de contextos autônomos. Eu cometo o crime de porte irregular de arma de fogo. Cometo. Quando eu atiro nele em via pública, eu cometo o crime de disparo de arma de fogo em via pública. É óbvio que eu cometo. Só que esse crime de disparo, ele é subsidiário, desde que não constitua delito mais grave, tá bom? Se eu disparo a arma de fogo, que é o delito em questão, em via pública para matar alguém, e eu não tenho contextos autônomos, é no mesmo contexto, eu vou responder por qual crime? De acordo com o princípio da construção. E por que vai se aplicar o princípio da construção, professor? Porque eu não tenho contextos autônomos. É o mesmo contexto, eu adquiro o disparo para matar, adquiro o disparo para matar.
É diferente do primeiro exemplo que eu dei. Se nesse caso eu adquiri a arma, disparei e tentei matá-lo, se eu não conseguir, eu vou ser preso, vou ser processado e condenado por tentativa de homicídio, aplicando-se o princípio da consunção em relação ao crime de disparo. Eu não respondo pelo artigo 15, eu só respondo lá pelo artigo 121 do Código Penal. Ficou claro isso? Se tiver a presença de contextos autônomos, respondo pelos dois crimes. Se não tiver, for no mesmo contexto, eu só respondo pelo crime mais grave, aplicando-se o princípio da consunção. Beleza? Então, o nosso item correto é o item C, é o gabarito da nossa quinta questão. Vamos passar adiante, né, pessoal? Vamos lá, o ritmo tá bom? Vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. A Lei 11.343, Lei de Drogas, estabelece que, olha só, nós já estamos aqui na Lei de Drogas. Eu trouxe primeiro o Estatuto do Desarmamento, que nas carreiras policiais é evidente que vai vir cobrando, dê uma ênfase maior. Agora nós vamos adentrar na lei, em uma das leis que mais caem nas carreiras policiais, que é a Lei de Drogas, 11.343. Olha, estabelece aqui, o item A. O artigo 28 dessa lei não mais prevê pena corporal para o usuário de drogas e não mais considera o crime a conduta de quem é surpreendido usando drogas. Vem para cá. Queridos, é o seguinte. Houve a despenalização. Antes, o crime de porte de drogas para consumo pessoal, ele era penado com pena privativa de liberdade. Seja de detenção, seja de reclusão, não interessa. Você era aplicado contra alguém que usava drogas, era flagrado portando drogas para consumo pessoal, uma pena privativa de liberdade. Até aí, tranquilo. Houve uma mudança. E a partir do Estatuto, o crime de porte de drogas para consumo pessoal, lá do artigo 28, o agente não mais responde por uma pena privativa de liberdade. Ele responde por pena restritivas de direitos. Beleza? A admoestação sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Essas são as penas, tá bom? São advertências sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso educativo ou a programa educacional. São as três penas previstas no artigo 28. Houve a despenalização. Por quê? O que outrora era penalizado com pena privativa de liberdade, agora é penalizado com pena restritiva de direitos. Houve a despenalização. Não confunda, não houve a descriminalização. Consumir drogas ainda é considerado uma conduta delituosa, ainda é considerado um crime, Porém, o que não se aplica é medida de restrição de liberdade, mas sim de restrição de alguns direitos, tá bom? Ou então a prestação de algumas obrigações. Foi isso que aconteceu. E é isso que torna o nosso item A errado. Vamos aqui para o item mais uma vez. O artigo 28 dessa lei não prevê pena corporal. Beleza, não prevê. Para o usuário de drogas. Só que ele diz, e não mais considera a conduta crime, aliás, a conduta de quem é surpreendido com drogas. E isso não é verdade, pessoal. Isso não é verdade. Nós acabamos de entender o porquê. Vamos aqui para o nosso item B. O crime de associação para o tráfico de drogas exige a presença de pelo menos 4 agentes, podendo haver dentre eles menores de idade. Olha só, o crime de associação para o tráfico, pessoal, está previsto lá no artigo 35. Associação para o tráfico. Vou colocar aqui para cima, onde nós temos espaço, o artigo 35 da lei. E exige a presença de pelo menos 4 agentes, podendo haver dentre eles menores de idade. Que pode haver dentre eles menores de idade, isso a jurisprudência já é pacífica, tá bom? Mas o quantitativo não é esse, tá, pessoal? É 2 ou mais pessoas, tá bom? 2 ou mais pessoas, ao afirmar a presença de pelo menos 4 agentes, deixa o nosso item errado também, tá? Item A, o item B está errado. A associação para o tráfico é 2 ou mais pessoas, podendo ser contabilizado dentre os agentes menores de idade. Item C. A conduta daquele que semeia ou cultiva plantas
que constituam matéria-prima para a preparação de drogas sem autorização legal não caracteriza crime regulado por essa lei, mas sim crime ambiental. Pessoal, nós estamos aqui diante do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2 da lei. Ao afirmar que o agente não comete crime previsto na lei, mas sim crime ambiental, deixa o nosso item incorreto. Ele pratica crime, beleza? É o tráfico equiparado, são as suas figuras equiparadas. Item C também está errado. Item D, o agente que oferece drogas de forma gratuita para terceiro consumir, não pratica o crime do artigo 33 dessa lei, o qual exige lucro. Nós estamos aqui, pessoal, no artigo 33, parágrafo 3º, tá? Não são as suas figuras equiparadas, são crimes autônomos, tá? Que é o consumo compartilhado. O agente que oferece droga de forma gratuita, tá certo? Até aqui tá certo. Para terceiro, também está correto. Não pratica crime. Não, aí quando ele afirma que não pratica crime, deixa o nosso item errado. Pelo contrário, está previsto lá o consumo compartilhado, beleza? Então, o nosso item D está errado. Por eliminação, vamos aqui para o item E. O agente primário de bons antecedentes que não integre organizações criminosas e nem se dedique a atividades criminosas, condenado por tráfico de drogas, poderá ter sua pena reduzida até 2/3. Pessoal, aqui é o tráfico privilegiado, né? Artigo 33, parágrafo 4º da lei. A redução vai de 1/6, tá? A 1/3. Redução de 1/6 a 1/3. Vem para cá. A aplicação do tráfico privilegiado exige 4 requisitos. Que o réu seja cumulativos, tá? Esses requisitos aqui são cumulativos. O réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e nem integre organização criminosa, tá certo? Esse é o denominado tráfico privilegiado. Vamos fazer aqui uma construção de um raciocínio para você ter em mente como é que funciona isso. Existia a súmula 512 do STJ, que dizia que a privilegiadora do tráfico não afastaria a hediondez do delito. Ou seja, o crime de tráfico privilegiado seria considerado um delito hediondo. Houve uma superação dessa súmula pela jurisprudência dos tribunais superiores e entendia-se que, a partir desse novo entendimento, o cancelamento da súmula e o agente que fosse condenado por tráfico privilegiado, ele não seria um tipo de delito equiparado a crime hediondo, afastava-se a sua hediondez. Nós evoluímos mais e com o advento da 13964, anote isso no seu material, 13964, o pacote anticrimes, houve a positivação disso. O princípio da taxatividade lá do direito penal, a conduta tem que estar descrita taxativamente na lei. E a mudança ocorreu lá na 7.210. 7.210, a Lei de Execuções Penais. Deu um branco aqui agora, mas veio. A Lei de Execuções Penais. A previsão de que o tráfico privilegiado não é mais um crime considerado hediondo, não está previsto na Lei dos Crimes de Drogas, nos crimes de trocos, lá na 11.343. Pelo contrário, está previsto lá na Lei de Execuções Penais, artigo 112, parágrafo 5º. Vai dizer que o condenado por tráfico privilegiado não responde nos moldes da 8.072, ou seja, afasta-se a aplicação da rigidez dos crimes hediondos. Beleza? Então, pegue essa linha do tempo. Era considerado hediondo pela súmula 512. Cancelaram a súmula 512. Não é mais crime hediondo. Com o pacote de crimes, veio positivado na lei. O tráfico privilegiado não é considerado um delito hediondo. Beleza? Então, o item correto aqui é o nosso item E. Meus amigos, antes de nós encerrarmos aqui a nossa live, por conta do tempo aqui foi um pouco escasso hoje, mas nós respondemos aqui de maneira minuciosa as nossas questões. Nós falamos item
por item, informações valiosíssimas que doravante, a partir de agora, você não vai mais errar esse tipo de questão na sua prova. Nós temos 15 questões no nosso material. Eu disponibilizei o gabarito e vocês em casa vão poder fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que nós tivermos, fala comigo no privado lá no direct do meu Instagram, @prof. João Azevedo. Eu vou deixar aqui pra gente, @prof. João Azevedo. Só um minutinho. Vou deixar aqui meu Instagram. Instagram, que agora veio até roxinho, ó. Instagram, @prof. João Azevedo. Nome de guerra aí na advocacia, Azevedo. Segue lá no Instagram, pessoal, por gentileza, você ajuda muito o professor com isso. A gente faz um trabalho bacana lá no Instagram e lá o material já está disponibilizado para vocês aí pelo próprio Tiradentes, aqui do online, vai estar disponibilizado e vocês vão poder conferir o gabarito. Qualquer dúvida, chama lá no direct que a gente tira qualquer tipo de dúvida. Vocês não vão ficar aqui prejudicados pela falta do nosso tempo aqui agora para a resolução de todas as questões, tá bom? Mas antes de nós finalizarmos, vamos tratar aqui, pessoal, tem uma novidade para vocês. Vamos voltar aqui no nosso slide. Meu querido Thiago, é lá no último, né? Falar para vocês aqui de um projeto inovador trazido aqui pelo Tiradentes Concursos. Olha só, é o nosso PCCE Platinum. Você com certeza já viu muitos produtos aí no mercado que tratam sobre mentorias, sobre projeto de questões, sobre aulas individualizadas. Você já viu muita coisa. Mas eu te garanto que esse tipo de projeto aqui é a primeira vez no mercado. É um projeto inovador. Guarda esse nome. Platinum. Polícia Civil Platinum, trazido aqui pelo Tiradentes, que é um curso, pessoal, vitalício. Enquanto você não for aprovado no seu concurso, você vai ter acesso a esse material, a esse projeto, tá bom? Deixa eu falar aqui mais para vocês sobre esse projeto. Deixa eu falar para vocês aqui. Olha só o que nós temos. Nós temos um curso completo de teoria e exercícios. Um curso completo de teoria e exercícios. Você vai poder auxiliar, você vai poder massificar o seu entendimento da teoria, da doutrina, com os exercícios, que é de extrema importância. Curso de exercícios, curso do zero e simulados. Isso aqui, pessoal, vai ser o tripé da tua aprovação. Você estuda teoria, você estuda o que diz a doutrina, você estuda a jurisprudência, mas o que vai massificar o teu conhecimento, o que vai te auxiliar, seja você que está fazendo concurso para as carreiras policiais, administrativas, seja qual for o concurso que você for prestar, seja qual for a área que você esteja estudando, para você passar no seu concurso, digo por experiência, você vai ter que conhecer os códigos, você tem que ter conhecimento da lei seca, da letra da lei, e você tem que treinar o seu conhecimento. O curso de exercício totalmente voltado para você que precisa aprimorar o seu conhecimento. Nós temos cursos do zero. O que é do zero, pessoal? O que é do zero, professor? É você saber, você entender aquilo que você tem mais dificuldade. Às vezes você tem uma facilidade na minha disciplina, legislação penal extravagante, mas informática não me entra de jeito nenhum. Direito processual não entra, direito administrativo não entra. Então você vai ter esse acompanhamento, esse curso do zero. E o grupo de professores, o corpo de professores vai te auxiliar de maneira primorosa. Do zero você vai entender aquela disciplina que você mais tem dificuldade. E nós não podemos deixar de falar dos nossos simulados. Você vai simular o momento da sua prova, que você trabalhou meses, talvez anos, para chegar nesse momento, e você não vai chegar um marinheiro de primeira viagem. Você vai chegar já maceteado pela realização dos seus simulados. Beleza? Olha só, cronogramas de estudos eficientes, você tem que ter um cronograma de estudo, você tem que ter uma base diária, você tem que ter ali a base dos seus estudos diários, você não pode falhar em relação a isso. Tem que se utilizar de técnicas de concentração e principalmente de memorização. Muitas vezes, pessoal, os alunos erram as questões. Professor, eu errei a porcentagem do tráfico privilegiado, da privilegiadora. Eu errei lá a causa de diminuição de pena. Eu errei isso, eu errei aquilo. Perceba que você sabe, você tem o conhecimento. O que falha em você muitas vezes é a sua memória.
Então, o seu problema não é de conhecimento. Você está estudando bem, você está ali focado. O seu problema é de memorização. Identifique isso nos seus estudos e você vai ver a guinada que isso vai dar na sua vida, na sua preparação. Identifique a sua falta de memória para determinados assuntos. Identificando isso, você vai poder trabalhar de maneira mais bacana, de maneira mais objetiva. Olha só, desenvolvimento de estudo ativo, estudar de maneira ativa, não apenas fazendo a leitura. Desenvolvimento de inteligência emocional, que isso aqui derruba muito candidato. Derruba muito candidato. Acompanhamento de grupo exclusivo, isso aqui só esse projeto pode lhe oferecer. Material completo, tá, pessoal? Material completo, PDF, que vai ser entregue direto aí na sua casa. E método de estudos exclusivos. Nós precisamos ter uma tática, um método, qual vai ser a maneira de abordar o nosso estudo, beleza? Vamos prosseguir aqui, ó. Mentoria da Polícia Civil, inspetor e escrivão da Polícia Civil aqui do Ceará, português do zero, informática do zero, essa matériazinha aqui que derruba muita gente. Se na nossa prova vier cobrando o índice mínimo de acerto, muita gente vai reprovar por conta da informática. Então não deixe para estudar de última hora. Comece agora o seu estudo da informática e principalmente do zero, tá? Com os professores aqui da casa que são excelentes. Direito Penal Parte Geral com o professor Felipe Barreto. Isolada de Estatuto dos Funcionários Civis, disciplina indispensável aí para a nossa preparação. Resolução de questões, indispensável, como nós já falamos. Direito Essencial, que é um cursozinho específico da gente, de administrativo e direito constitucional. O projeto 01 de resolução de questões, esse projeto aqui que vai levar muita gente à aprovação. E tropa de elite da Polícia Civil, com resolução de exercícios. Perceba, pessoal, que a resolução de exercícios, ela é incessante, tá? Ela é repetitiva, somente com o treinamento de exercícios, você vai poder chegar na tão sonhada aprovação e nomeação no seu cargo público, tá bom? Com isso, você vai ter direito, com a sua matrícula, você tem direito a alguns bônus, tá, pessoal? Esse bônus aqui, que é dado pelo curso, que é a blusa e a apostila física, como eu falei para vocês, que vai chegar direto aí na sua casa. Você vai ganhar a sua blusa lá, para você ficar caracterizado e entrar já no clima, para você vestir realmente a camisa na preparação, e a apostila física para você ler, reler e massificar o seu entendimento. Dito isso, pessoal, esse nosso panorama aqui do nosso projeto, aproveita aí, tá? Aproveita, vai agora lá no site Tiradentes e usa o nosso cupom PC 2021 de 60% de desconto. E o custo vai ficar por apenas, pessoal, pasmem, 12 parcelas de R$ 51,60. Olha, tudo isso que nós vimos aqui, um trabalho personalizado, de acordo com o aluno, de acordo com quem está se matriculando, com a camisa, com o material entregue na sua casa, curso de questões, o acompanhamento, o grupo exclusivo, tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 51,60, que nós estamos com 60% de desconto para você que entrar agora lá no site do Tiradentes Concurso, vai poder aproveitar aqui essa promoção. Beleza? Meus amigos, com isso nós encerramos aqui o nosso evento. Pena que só foram um pouco mais de uma hora aí. Queria muito mais tempo para a gente resolver todas as questões. Essa é a nossa estreia. Nós estamos aqui na casa pela primeira vez. Eu espero ter somado com o conhecimento de vocês. Eu espero que eu tenha agradado a todos vocês de forma a fazer com que melhore o seu aprendizado, lhe torne alguém apto a disputar realmente uma vaga. Peço mais uma vez, siga o professor nas redes sociais, @Prof. João Azevedo, e você vai poder acompanhar um trabalho bacana nas redes sociais. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até a próxima. Valeu!